Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, então, às minhas irmãs. Boa noite aos irmãos que vão acompanhar essa ministração aqui pelo nosso canal do YouTube também. Posteriormente, nós vamos fazer a postagem aqui da nossa ministração que teve na parte da tarde. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção a junção, a união das duas palavras. Eu tenho certeza que vai falar muito conosco, né? Essa tarde nós tivemos essa ministração onde a pastora Fabiana trouxe um chicote bem trançado e fez com que a gente refletisse sobre o nosso caminhar, né? E glória a Deus. Eu acredito que é isso que o Senhor deseja. Acho que chega, né, de palavras para massagear o nosso ego, até porque não é esse o objetivo do Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é justamente isso, é uma conversão, é corrigir a rota. Se Deus aceitasse nós do jeito que nós estamos, não precisaria Cristo ter morrido por nós. Então, o Senhor ele nos ama e ele demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo, né? E que nós ainda estando em pecado, ele enviou o seu filho, né? Como está escrito lá em Romanos 5. Então, esse é o amor dele. Porém, agora também ele quer uma transformação, algo da nossa parte. Nós precisamos retornar para ele de uma forma da forma com que ele nos fez. Ele quer que a gente volte a ser aquilo que ele projetou que a gente seja. E eu acredito, irmãos, que nós ainda estamos muito longe, né, daquilo que Deus deseja, muito longe ainda da santidade que é o nosso Senhor. Acredito que por muitos anos a igreja se perdeu um pouquinho em algumas coisas, mas enfim, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas coisas vêm acontecendo para revelar o coração dos irmãos, daqueles que dizem ser crentes, mas não são, como diz na Bíblia, né? Aqueles que se dizem ser judeus, mas não são. Então, eu sei que o Senhor ele vai despertar os seus e vai fazer com que aqueles que realmente almejam, desejam estar com o Senhor, em que eles voltem o seu coração para Deus, que eles se arrependam e que vivam uma vida verdadeira no Evangelho. Hoje eu estava, enquanto eu li hoje de manhã, né, essa passagem, a passagem que nós vamos ler, estava meditando e o Senhor me trazendo alguns pensamentos, né, que nós, muitas vezes, como nós já nascemos no pecado, nascemos fora, né, da presença do Senhor, muitas vezes nós temos que essa vida é a vida normal e que quando nós conhecemos Jesus, nós introduzimos o Evangelho na nossa vida. Mas, na verdade, não. Nós não temos que introduzir o Evangelho na nossa vida, somos nós que somos introduzidos no Evangelho. A vida que nós temos fica para trás, ela não nos acompanha, ela não poderia ou não deveria nos acompanhar, entendeu? É uma verdadeiramente uma mudança, mas o que muitos têm feito é só introduzir o Evangelho na sua vida e aí fica aquela mistura que Satanás gosta, né? Que eu faço um pouco aqui, um pouco lá. Mas o desejo do Senhor é que a gente saia de nós mesmos, que a gente saia dessa vida passada, né? Nos despir do velho homem e realmente viver o Evangelho. E quando digo viver o Evangelho, é nós sermos intencionais em todas as coisas que nós formos fazer. Tudo tem que ter uma intenção voltada para o Evangelho. Se nós não tivermos a intenção correta, não é Evangelho, não é vida com Deus. Amém? Glória a Deus. E para trazer aqui a palavra, eu quero começar aqui com um texto lá de Ageu, texto bem básico, para a gente iniciar essa ministração, que eu acredito que vai corroborar com aquilo que foi falado na parte da tarde. Hoje foi falado muito sobre realmente buscar o Senhor, sobre um relacionamento verdadeiro com Deus. O Fábio trouxe aqui sobre o relacionamento com o Salvador
e com o Senhor, que é diferente, né? O Salvador é o amor que nós recebemos, o nosso Jesus. Porém, além de ser Salvador, ele também é Senhor. E o Senhor, ele faz a vontade dele, né? Como dizem Provérbios, muitos planos há no coração do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor, ou seja, já não está mais falando a vontade do Salvador. E essa é a questão. Nós vivemos uma vida evangélica com o Salvador, né? A graça real, amor verdadeiro. Mas nessa graça real, amor verdadeiro, parece que não tem espaço para Senhor, o Senhor dos Exércitos, como nós vamos ler aqui. Amém? Então eu acredito que o Senhor ele está nos instruindo, que é isso que a Bíblia fala, que é o Senhor que nos ensina. Eu acredito que, como um bom pai, como Deus é, ele está instruindo os seus filhos ao amadurecimento, ao crescimento, porque, irmãos, eu acredito aqui que nós, como pais, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Porém, nós sabemos que tem coisas que nós não podemos dar para os filhos ainda, porque eles ainda não são maduros na fé, ou, perdão, não são maduros ainda, não têm idade, não têm tamanho para receber talvez um presente, né, o qual nós gostaríamos de dar. Então, o que que nós fazemos? Vamos esperar essa criança, esse jovem amadurecer, crescer, ter responsabilidade, e aí então nós vamos presentear, né, ou vamos ajudar esse jovem, essa criança a adquirir esse presente. E Deus, ele tem muitas coisas, irmãos, muitas coisas mesmo para derramar. Imagine, Deus é o criador de todas as coisas. E como é que eu posso saber que Deus tem tantas coisas para derramar nas nossas vidas? Como é que eu posso saber que Deus quer me entregar tantas coisas? Oh, simples, pelos primeiros versículos e capítulos da Bíblia. Quando o Senhor criou o homem, o que que ele fez? Ele preparou tudo para o homem, tudo. E aí depois ele fez o homem e deu, não é mesmo? Então Deus é um Deus doador. Mas claro que Deus também ele tem essa consciência, ele não vai colocar nada na mão dos seus filhos que fará com que os seus filhos se percam no meio do caminho, ou que os filhos não tenham maturidade para receber. Então, eu acredito que essas são instruções do Senhor para que a gente possa amadurecer. Amém? Vamos lá, então. Deixa eu só pegar o texto aqui, só para ver se eu estou certo aqui. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2. Nós vamos fazer uma leitura que é um pouquinho extensa, mas se faz necessário aqui para a gente entrar no raciocínio. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: O tempo ainda é chegado, não é chegado, e o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebei, mas não vos estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxestes para casa, eu soprei sobre ele. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e a cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre
o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado e sobre o trabalho das mãos. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui, não se preocupem, não tem nada a ver com a oferta, tá bom? Isso aqui está falando mesmo conosco. É conosco, com a nossa vida. O primeiro versículo que ele fala aqui no versículo 2, ele diz assim: Assim fala o Senhor dos exércitos. Tem um princípio aqui nas Escrituras, irmãos, que quando o Senhor ele vai falar em um determinado assunto, ele sempre se apresenta de acordo com um determinado assunto que ele vai falar. Então você vai ver que às vezes ele se apresenta como um Deus de cura. Pode observar que o texto abaixo ele vai estar falando como cura. Às vezes ele vai se apresentar como um Deus que liberta. E você vai ver o assunto embaixo, ele vai estar falando sobre libertação. Só que engraçado que aqui ele se apresenta como o Deus dos exércitos. E aqui ele está fazendo uma correção. O porquê que isso aqui nos chama atenção? Porque imagine que se eu não receber a correção do Senhor, eu estarei entrando em uma batalha contra o Senhor dos Exércitos. Quem é capaz de batalhar contra o Senhor dos Exércitos? Ou seja, o Senhor nos deixa um recado muito simples e claro aqui nas Escrituras, é que eu não tenho outro caminho a não ser ceder a essa correção. Porque ou eu estou do lado do Senhor dos Exércitos, ou estou contra ele. Você quer ficar de que lado? Não temos escolha. Então, na verdade, é uma escolha lógica nós recebermos essa correção do Senhor. E ainda ele vai dizer assim, ó, este povo diz, ele não está dizendo agora ele, este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha só a ousadia desse povo. Aqui, irmãos, o povo estava saindo do exílio, 70 anos, e aqui estava uma briga para querer edificar Jerusalém novamente, e um pouco ia, um pouco não ia, muita gente contra. Irmãos, é assim, isso, o que que causa em nós? Um desânimo na caminhada. Porque muitas vezes você sabe que você tem algo do Senhor para fazer, só que tem muitas coisas que vão se opor, e no meio dessa caminhada, acaba dando um desânimo. E aí nós começamos a arrumar justificativas. Não, porque ainda não é tempo dessa casa ser edificada. E o Senhor está dizendo: como que você ousa falar que não é tempo? Quem é você para saber se é tempo ou não dessa casa ser edificada? Não é porque você está desanimado que você tem que me arrumar desculpa. Não é porque você desanimou na caminhada, porque muitas coisas estão se opondo a você, é que você que determina o tempo. Não, 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 não. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu é que determino o tempo das coisas acontecerem. Isso me ensina mais uma coisa, que animado ou não, eu tenho que confiar no Senhor, principalmente no tempo dele. E aí vai dizer no 3 assim, então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. E aqui agora ele começa a dar uma direção a respeito do templo. Por quê? Porque o povo queria reconstruir o templo, mas foi abaixo de luta. Agora, nós temos que entender uma coisa, quando o Senhor está falando aqui sobre a edificação do templo. Hoje, quem é o templo do Espírito? Somos nós. E aí me diga uma coisa, você vai querer esperar para quando edificar o seu templo? Você mesmo? Ou você acha que esse tempo aqui ainda não é o tempo de você amadurecer no Senhor? Você vai esperar para quando? Outra coisa que nós precisamos discernir a respeito do templo do Espírito. Muitos acham que o templo do Espírito é o nosso corpo, mas veja que se o templo do Espírito fosse nosso corpo, todo o povo da academia estava em Deus. Eu não estou falando contra a academia. É muito bom você preparar o seu corpo para que ele aguente o processo na caminhada. Mas veja que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz:
que quando o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem, eles se tornam um. Então, a habitação do Espírito de Deus é no meu espírito, não na minha carne. Na minha carne, quem governa, quem habita é a minha alma. Por isso que a alma só quer fazer a vontade do quê? Do corpo. Então, irmãos, quando nós falamos em edificar o templo do Espírito Santo, é a edificação do nosso próprio espírito, é renovar o nosso entendimento. Porque se a morada do nosso espírito fosse somente no meu corpo, eu não precisaria ler Romanos 12. Eu só iria para a academia. Pronto. Eu só ia praticar exercício. Pronto. Estou cuidando do meu templo. Não preciso renovar mente, não preciso renovar entendimento. Eu só vou para a academia. Pronto. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Vocês estão nas suas moradas, edificando as suas moradas, enquanto o meu templo não tem nada construído. O que que ele está dizendo? Vocês alimentam a sua alma, trabalham o seu corpo e o espírito onde eu habito. O que vocês têm alimentado? O que vocês têm transformado? Estão edificando a casa onde vocês moram, o corpo. Mas e a casa onde eu moro, que é o espírito? Isso aqui, irmãos, é para nós refletirmos naquilo que o Senhor deseja sobre as nossas vidas. Versículo 11, perdão. Vamos avançar um pouquinho aqui. Capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Ele vai dizer assim: Mas agora sejais fortes, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sejais fortes, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sejais forte, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito. Ou seja, quando você veio para Jesus, você já saiu do Egito, saiu do mundo. O meu espírito permanece no meio de vós, o espírito de Deus habita em nós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. Quem é esse? O nosso Cristo. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas olha só, muitos aqui, claro, entendem, né, que quando eles estavam se referindo aqui, a glória dessa segunda casa, né, dessa última casa, será maior do que a primeira, porque o povo ficou um pouco descontente ou talvez triste, porque o templo que eles estavam construindo não tinha a grandeza do templo em que Salomão fez, não é mesmo? Mas se nós olharmos com um olhar espiritual para essa passagem, nós temos que ver outra situação aqui. Quando ele diz a glória desta última casa, quem é a casa? Somos nós, é o ser humano. Para Deus só existe dois: Adão, o primeiro Adão e o último Adão. O que que ele está dizendo aqui? A glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. A glória de Cristo é maior do que a glória de Adão. Então não fiquem preocupados com as coisas externas, com as coisas deste mundo, porque a glória do que há de vir é muito maior. Por isso que o Senhor está dizendo, não fique edificando coisas aqui que não vai subir junto com você, que não vai junto, que não vai te acompanhar. Você treina o seu corpo, mas o seu espírito está fraco. Você constrói grandes casas para vocês, mas a minha habitação está desolada, está vazia. E aí é esse chamamento que o Senhor está fazendo. Por isso que a Fábio trouxe hoje à tarde sobre um verdadeiro relacionamento com Deus.
Porque através desse relacionamento profundo com Deus é que você realmente será transformado. É através desse relacionamento profundo é que você vai viver uma vida real em Deus. Irmãos, nós passamos dias após dias edificando coisas inúteis, coisas que vão ficar. E quem aqui de nós sabe o dia que vai partir? Nós não sabemos. Aí muitas vezes fazemos igual aquele homem que é mencionado nos evangelhos. Ó, minha alma, estou com meus celeiros cheios. Não sei nem o que faço. E eu vou desmanchar esses celeiros, vou construir celeiros maiores. E daí então, minha alma come, bebe, folga. E o Senhor diz assim: louco, hoje te pedirão a tua alma. E para quem ficará todos esses bens? Não que os bens não sejam importantes, claro que é importante. Mas será que toda tudo aquilo que está em minha posse serve ao Senhor? Será que tudo aquilo que está na minha vida edifica a igreja? Serve ao Senhor? O conhecimento que eu tenho, o tempo que eu tenho, as minhas finanças, a minha família, meu carro, a minha casa, será que estão servindo ao Senhor? Ou está servindo só ao meu corpo? E é isso que o Senhor está trazendo para nós. O Senhor necessita de filhos maduros. Ele tem muito para derramar. Mas como que ele vai colocar grandes coisas na mão de filhos imaturos que desperdiçam as verdadeiras riquezas? Se nós não somos fiéis no pouco, que são as coisas desse mundo, como que nós vamos administrar as coisas espirituais celestiais? Versículo 11, ele vai seguir dizendo assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na borda da sua veste, e com a sua borda tocar o pão, ou na, ou na sopa, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: Não. Então disse Ageu: Se alguém que estiver impuro, por causa do contato com um corpo morto, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: Ela ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. O que o Senhor está falando aqui para nós? Todos esses elementos aqui que eles citaram, pão, carne, né, o vinho, azeite, veja que tudo isso aqui estava presente na oferta lá no tabernáculo. Só que eles não misturavam os alimentos. Não havia mistura no alimento. Há uma ordem. E mais, quando ele fala aqui, então disse a Ageu, se alguém que estiver impuro por causa do contato com um corpo morto, tocar em qualquer dessas coisas ficará imunda? E os sacerdotes responderam e disseram, ela ficará imunda. Agora, você pode perguntar, mas eu não toco em nada que é morto. Será que não? E as obras que o Senhor não te mandou fazer? São obras mortas. Tudo aquilo que o Senhor não mandou você fazer está morto. E aí você toca nisso e toca nas coisas do Senhor, mexe no que é morto e vem querer gerar vida. Está impuro, o Senhor não se agrada. Por isso que ele lá em Apocalipse ele vai dizer, aquele que é santo, aquele que é puro, continue sendo puro. Aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é impuro, continue impuro. E o Senhor está nos trazendo esse alerta, irmãos. E o que mais nos chama atenção nesse texto aqui é de Ageu? O Senhor está nos mostrando que não é de qualquer jeito que nós podemos fazer a obra. Não é de qualquer jeito para andar com Ele. Por isso que, enquanto nós estivermos agregando o Evangelho nas nossas vidas, vai ser essa mistura louca.
Por isso que ele diz: se despide do velho homem e suas práticas, e se vista do novo homem. Não há um meio termo, é uma mudança, é uma transformação, irmãos. Há uma ordem, e mais, quando ele fala da carne, a carne não vai na borda, a carne vai em cima da grelha, a carne é queimada, é o sacrifício que era apresentado. A primeira coisa que você faz ao entrar no tabernáculo é matar a carne. A primeira coisa. Só que nós não conseguimos avançar, e o Senhor ele quer que a gente avance, porque nós gostamos de citar o texto, porque o véu se rasgou. Sim, o véu foi rasgado, mas para você entrar tem um processo. Não é porque o véu se rasgou que você já está lá na presença. Você ainda tem que matar sua carne, você tem que ainda dar sacrifícios de louvores, adoração, para que a menorá se acenda, para que haja óleo para manter ela acesa. Você faz parte da mesa dos pães ázimos, a aliança. E aí sim você adentra agora como um sumo sacerdote. Mas nós não vencemos viver esse processo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos realmente abandonar as velhas práticas. Olha só, um texto aqui até que a Fábio trouxe esse tempo, que é um texto muito forte, que está lá em 2 Timóteo 2:4. Ninguém que milita, olha as palavras, preste bem atenção nessas palavras. Ninguém que milita, a palavra vem de militar, se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, você não foi chamado. Muita gente gosta de dizer assim, é porque eu fui chamado. Não, você foi alistado. É o que diz as Escrituras, você foi alistado. E se você não sabe como funciona um alistamento, um quartel, há patentes, há ordens, não há democracia. Você não faz, você não vai para a batalha do jeito que você quer. Você não limpa os seus instrumentos da forma como que você quer, você não se veste da forma como que você quer. É o nosso general, o nosso comandante, determina tudo que nós vamos fazer. Há uma ordem, há uma ordem. Agora, o porquê que nós não conseguimos avançar? É porque nós não nos aproximamos de Deus. Nós não conseguimos avançar nas coisas de Deus. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, porque eu tenho mais algumas coisas para passar, não quero também ir muito longe. Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Versículo 16. Vamos seguir ali, ó. Antes desses dias, vinha alguém em um montão de 20 medidas e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. O que está dizendo aqui? Bom, antes de vocês virem para mim, tinha muito menos do que realmente era para ter, ou seja, escassez. 17. Eu feri, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com granizo, e em toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor? O que falta eu fazer para que vocês voltem para mim? Considerai agora, desde o dia em diante, desde o 24º dia do nono mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida. Considerai isso. Agora a gente tem que pensar, a fundação do templo. Quem que é a fundação? Quem que é a base do evangelho de tudo? Cristo. Desde quando veio Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, considere isso. E ele vai dizer assim, ó, por acaso há semente no celeiro? Sim. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não têm produzido. Desde esse dia eu vos abençoarei. Lê comigo de novo. Por acaso há ainda semente no celeiro? Que semente é no celeiro? Mateus.
Corre lá. Mateus 13, 38. As parábolas. Parábola do semeador. Eu vou ler o 37 para você compreender. E ele respondeu e disse-lhe: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O que ele está dizendo? Reino ainda? Sim. Glória a Deus. Não é fácil ao vivo, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui onde que eu parei. Bom, semente do celeiro. Olha só. O que o Senhor está falando aqui para nós? Considerai o fundamento que já está estabelecido, a fundação. Considerai a Cristo. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo aqui que ainda há semente no celeiro. Quem são essas sementes no celeiro? Os filhos do reino, que precisam ser manifesto. Agora, como é que eles serão manifesto? Como que eles serão despertados? Se não há quem pregue, se não há quem obedeça ao Senhor dos Exércitos. Agora, vamos lá para Lucas 18. Rapidinho. Olha só. Aqui em Lucas 18, nós vamos ler aqui, você vai ver que o Senhor está falando de uma viúva, que ela tem uma causa. E essa viúva, ela começa a fazer o quê? Incomodar, incomodar esse juiz. Até que ele a ouve. Olha só, 18. E ele falou-lhe uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Lembra do desânimo que nós falamos lá no início? Se você está desanimado, irmãos, não é falta de Deus, é falta de oração. Dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, ele não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio e ela a ele, dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz? Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que ele é longânimo para com eles? Irmãos, aqui nós estamos vendo um juiz que nem crente era. E uma viúva, ela não fala se essa viúva temia Deus, mas ela tinha uma causa e ela não fez outra coisa senão ficar lá batendo, batendo, incomodando esse juiz até ser alcançada. É isso que Deus está desejando de nós. Que o reino seja a nossa causa. E a gente fique lá batendo, batendo. Irmãos, se esse juiz que não temia a Deus atendeu, imagina Deus, como o Senhor fala aqui. Não vai atender, não vai vingar, não vai fazer pelos seus eleitos? Qual que é o problema? É que nós queremos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. De qualquer jeito serve. Só que engraçado, hoje eu estava lendo um texto que está em João, e já vou finalizar, duas passagens, duas passagens em João que nós estávamos lendo hoje com o Cauã, e com o Cauã e o Iago, e me chamou muita atenção. O Senhor ele tinha feito a multiplicação dos pães e peixes. Aí depois ele sai, vai para uma outra localidade, e em João não tá fácil, mas glória a Deus, o Senhor vai dar vitória. Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos lá. João capítulo 6, no versículo 26, o Senhor chama a atenção porque o povo, ele saiu daquela localidade e foi para outra localidade, e o povo foi buscar ele. E aí ele fala algo para o pessoal dizendo assim, no 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Mas o que que Jesus está nos mostrando? Revelando o coração. Então, irmãos, tu acha que o Senhor não sabe do nosso coração, da nossa intenção que nós estamos fazendo a obra dele? Se estamos fazendo de qualquer jeito, ou por que que nós estamos buscando ele? O que que Jesus estava revelando no coração desse povo? Vocês não estão me buscando por mim. Vocês estão buscando porque vocês se alimentaram, se beneficiaram de algo material desta terra e vocês querem de novo. Mas não é para isso que eu vim. Busquem alimento, o alimento eterno, que não perece. E aí no versículo 36 ele vai dizer assim: Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. É isso que ele está dizendo. Busque a mim. E nesse dia, irmãos, o Senhor está dizendo: busque a mim, mas não me busque de qualquer maneira. Faça de coração sincero, íntegro, obedeça a Deus. Tenha ordem naquilo que você vai fazer. Não queira introduzir o evangelho na sua vida. Você que está sendo introduzido no evangelho. Não é o evangelho que se adapta a você, é você que se adapta ao evangelho. É isso. E aí, para nós finalizarmos aqui, avançando um pouquinho, no capítulo 7 tem uma outra passagem que eu quero ler aqui com vocês. É, na minha Bíblia, na NVI, ela fala um pouquinho diferente do que na King James, ou talvez nas outras. Na King James, ela vai falar assim, ó, capítulo 7 versículo 6. Então Jesus lhe disse-lhes. Aqui os homens estavam falando para que Jesus fosse para a Judéia, para que ele fosse reconhecido pelos milagres que eles estavam fazendo. Só que o Senhor disse assim: não, porque não chegou a minha hora. Só que olha a diferença das versões. Eu até achei muito boa a versão da NVI. Na King James ele vai dizer assim, ó, versículo 6. Então disse-lhes Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Agora, olha o que que ele vai dizer aqui na NVI, versículo 6. Então Jesus disse-lhes: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Irmãos, Jesus está dizendo assim, ó, eu não me movo por aquilo que eu quero, eu não faço do meu jeito, eu não faço no meu tempo, porque para vocês qualquer tempo é tempo, qualquer oferta é oferta, qualquer servir é servir, qualquer entrega é entrega. Ele disse assim, eu não faço dessa forma. Não chegou o meu tempo. O meu tempo é o tempo de Deus. O meu servir tem que ser o servir de Deus. A minha oferta tem que ser a oferta de Deus. O meu coração tem que ser o coração de Deus. A minha mente tem que ser a mente de Deus. Por isso que foi ministrado hoje à tarde, irmãos. Nós temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes. O Senhor nos alistou. Ele não nos chamou, ele nos alistou. Irmão, se você pegar um soldado do exército e você pegar um civil, você vai ver que o comportamento dos dois é diferente. O andar deles é diferente. A postura é diferente. Em que nós temos sido diferente? Amém? Glória a Deus. Vamos refletir nessa palavra. Vamos comer o verdadeiro alimento que não nos alimenta somente o corpo, mas esse alimento, ele alimenta o verdadeiro templo, o espírito. É onde nós realmente recebemos vida, onde nós somos transformados, onde nós somos vivificados. Amém? Pegue o seu pão. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a caminhar nessa verdade, a abandonar as velhas práticas e andar naquilo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a ser soldados obedientes em toda a ordem para a batalha. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo alimento eterno que o Senhor tem nos dado, através do pão da ceia e do puro suco da uva. Nós consagramos esse pão
que através dessa aliança nossos olhos sejam abertos para a tua verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Te agradecemos também pelo puro suco da uva, o preço pago pelas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor não permita com que a gente atravesse toda essa vida, todo esse tempo, fazendo com a cruz de Cristo seja em vão. Que a gente não faça dessa aliança que ela seja em vão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus que foi derramado pelas nossas vidas. Que esse sangue gere vida em nós e através de nós, para aqueles que ainda vão se chegar, para as sementes do celeiro, que são os filhos do reino. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor e declara para o Senhor que será diferente daqui para frente. Declara para o Senhor que a sua vida realmente será uma vida firmada na palavra, que você será intencional, que em todo o ambiente você estará lá pensando em Deus, pensando no propósito de Deus, pensando naquilo que o Senhor colocou no seu coração, que você não está lá em vão. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você não tenha mais paz. Essa é a minha declaração para a sua vida. Uns declaram que você tenha paz, irmãos. Não, eu quero declarar que você não esteja em paz enquanto você não colocar o evangelho 100% em tudo que você for fazer. Aonde você estiver, que o Senhor só coloque a paz sobre você quando você compreender que você está ali não é por acaso. Você está ali por um propósito do Senhor. Você é um soldado do exército do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor, meus irmãos. Glorifica o Senhor pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.